processo de fabricação, tanto da fabricação do disco quanto da gravação? É feito aqui? É feito em algum outro estúdio? Como que funciona depois para você passar a música para o disco? A gente funciona como se a gente fosse uma editora, uma publicadora, né? A gente recebe o material, a gravação é feita fora daqui no estúdio, existe um processo de mixagem, para quem está assistindo a gente não sabe como funciona, o músico vai para o estúdio, grava os instrumentos, a banda, todas em canais e microfones separados, isso é montado, isso é a mixagem. Depois da mixagem a gente tem um processo técnico que é a masterização. Masterização é você transformar aquela mixagem para um padrão técnico que é compatível com o produto final dela. Existe uma masterização para o MP3, existe uma masterização para o CD, existe uma masterização para o vinil, que é tecnicamente um pouquinho mais complexa e com alguns detalhes técnicos pela questão de você transformar música num suporte físico. Até por isso que a qualidade do vinil é melhor que a do CD. Potencialmente sim. Mas é o que eu falo para as pessoas, é melhor um CD bom do que um vinil ruim. A qualidade do vinil tem a ver com esse processo que eu estou explicando. Então tem uma parte do processo que eu chamo de lição de casa, que é o cliente, e o cliente pode ser o músico, o produtor do disco, um selo, uma gravadora, uma pessoa física. Eu falo que existe uma lição de casa que é preparar esse material para que ele possa ser enviado para a fábrica. E aí você tem uma master que você faz especificamente para o vinil que tem critérios técnicos. O que a gente recomenda é que vocês procurem um profissional que saiba como fazer uma master para o vinil. Você não pode mandar o mesmo arquivo do seu CD para a fábrica de vinil. São tipos de arquivos diferentes. A primeira etapa do processo é um processo de áudio, que é um corte de acetato. O que é isso? A gente vai pegar essa matriz sonora, que pode ser uma fita tape analógica ou um arquivo digital, vai transportar ele para um torno de corte de acetato, que é uma máquina que ela gira num passo contínuo, que é a rotação do disco que você tem em casa, que pode ser 33, 45, 78. E aí existe um profissional, que é um profissional de áudio, que ele vai receber o arquivo. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai analisar e vai dizer se esse arquivo está dentro do grid e dos critérios técnicos e é um arquivo compatível para se transformar num vinil. Se esse arquivo não for compatível, a gente devolve para o cliente, explica qual é o erro e a lição de casa, ele tem que consertar isso e reenviar até o momento que esse arquivo é aprovado. Da mesma maneira existe uma aprovação do material gráfico, aí depois tem a questão do direito autoral. Quando uma pessoa quer fazer um disco aqui dentro, ela tem que provar que ela é detentora dos direitos desse disco ou que ela teve autorização do detentor do direito do disco para fazer uma tiragem de tantas unidades com a Vinil Brasil. Tudo isso aprovado, os processos vão correndo. O material gráfico vai para uma gráfica e o áudio chega aqui para a gente e é entregue para o cortador de acetato. A missão desse técnico em áudio, desse profissional, é primeiro ver se esse material está ok para ir para o vinil e depois ele vai escutar o som, vai fazer um cálculo de tempo por cada lado de disco e vai entender a intensidade, a quantidade de volume que aquele áudio tem, como as frequências lá B, é vocês que definem aqui. Não, isso tudo é o cliente. Ah, tá. A gente é como se for, a gente só vai materializar um pedido que é do cliente. Então o cliente ele já tem que mandar acertado lado A e lado B. Por exemplo, a gente não recebe música, a gente recebe lado A e lado B. Isso parece uma pergunta que não é tão importante, mas para quem está em casa ou para quem quer fazer disco, é muito importante. Porque agora que a gente abriu o pedido, a gente está tendo caso de artistas mandando as músicas separadas e tudo isso a gente tem um protocolo. Quando a pessoa entra com o pedido, tem todo o procedimento do que deve ser feito para que o pedido seja aprovado. Aí galera, vocês que tem banda aí, ó, já tem banda, quer gravar um disco, já tá a dica aí. Por favor. Tá a dica aí. A gente ficou muito tempo fazendo um site que é explicativo, onde tudo isso que eu estou contando está lá no site. Se a pessoa manda as músicas separadas para a gente inclusive pode cometer o erro de errar uma ordem, né, apesar de estar escrito, ou a pessoa se confundir. Então isso não existe. Temos o lado A, temos o lado B,
foi aprovado, esse profissional de áudio ele vai cortar um disco de acetato, por dentro ele é alumínio, com uma cobertura que é o acetato, que é como se fosse esmalte de unha, que é uma superfície mais macia e muito delicada. Você não pode colocar o dedo em cima, você não pode falar muito em cima, porque se cair uma gota de saliva marca e mancha, tem algumas questões. E esse acetato, essa superfície, ela funciona como se ela fosse uma manteiga. Esse disco é colocado num torno que tem uma cabeça de corte, que é uma caixinha de som, que toca a música, que vibra som e transmite isso para uma agulha, que é uma agulha num formato de V. O técnico ele faz o cálculo, ajusta tudo, posiciona essa agulha ali no disco, o torno começa a girar na rotação que foi escolhida para o disco, 33 ou 45, a música começa a tocar e o que é tocado é gravado no disco. Essa é a grande diferença entre o mundo analógico e o mundo digital. Esse técnico, ele prepara a nossa matriz, que é a nossa primeira peça física do que o disco vai se transformar aqui na prensa que está aqui atrás da gente. O restante do processo é um processo de reprodução física da peça que a gente cortou no torno. Então, depois do torno, essa peça desce para uma sala de galvanoplastia, que basicamente é uma sala de banho, onde a gente vai criar uma chapa de metal, que é um espelho físico negativo do disco que a gente cortou na sala de acetato. Esse disco é um positivo. Se você colocar ele na agulha, ele já vai tocar e a música está ali. Na sala de galvanoplastia, você cria um negativo. É como um molde para fazer um dente. Sim. Você vai pegar aquele disco e através de um processo de eletroquímico de depositação de níquel dentro de um tanque, você por bombardeamento e por um processo elétrico, você vai ter partículas de níquel se depositando na superfície desse disco, até um momento que depois de tanto tempo de processo, por volta mais ou menos de 2 horas, você tem uma placa com a espessura certa para vir para a prensa. Essa placa ela vai ser descolada do acetato e você tem uma placa de metal com negativo. Essa placa ela vai ser formatada e processada para que ela venha e tenha encaixe no formato do molde que a gente tem aqui na prensa. O molde ele tem o lado A e o lado B do disco. Quando a gente corta o acetato lá atrás, a gente corta 2 acetatos, o lado A e o lado B. E na sala de galvanoplastia, a gente faz também um stamper, uma chapa de metal para o lado A e para o lado B. Essas chapas vêm aqui para trás para a prensa, para o molde. Você coloca lado B e lado A. Aí basicamente você vai pegar aquele material que a gente tem aqui do lado, que depois vocês vão mostrar, que é o PVC granulado. A gente põe dentro de uma máquina que esquenta e faz ele sair no estado pastoso, numa consistência de um caramelo. Ele sai mais ou menos assim. Aqui ele já está, ó. Desce mais. Aqui ele já está duro. Você puxa, ele estica, ele está quente, macio. E nesse estado ele está pronto para ir para a prensa. Quando você fecha, a gente coloca sempre um material a mais, o material seja esparramado para fora do disco. Se ele saiu para fora do disco, é sinal que lá dentro, toda a área que deve ser preenchida foi preenchida. Depois que fechou e que atingiu o formato, no molde, no circuito interno do molde, entra água fria. A água fria faz com que o disco solidifique e tome forma. Depois a gente tira, coloca aqui na nossa refiladora, e aí a refiladora a gente tira a rebarba, e aí o disco praticamente, depois que ele sai dali, ele passa por uma inspeção pelo prensista para ver se não tem nenhum defeito físico, né? Dependendo do disco a gente fixa, a cada X discos a gente escuta um, porque vamos supor que a gente fez um disco, dali a 50 a gente escuta de novo, e o disco está perfeito, isso é um sinal de que está tudo certo. A última etapa de controle de qualidade depois dessa audiência é a embalagem, onde a pessoa ainda faz uma última inspeção física para ver se nada passou. Se a gente encontra algum defeito, principalmente aqui na produção, a gente já para, já sobe lá, coloca no ponto do defeito e vê o que está acontecendo. E aí o disco é envelopado, é encartonado, colocado na capa e é plastificado e já vai pronto para a fábrica. Aqui a gente dá 2 opções ao cliente. Ele faz o disco com a gente, que é o que a gente chama de disco a pino,
onde a gente apenas tem o cuidado de plastificar ou envelopar para que ele possa levar para casa e colocar na capa, ou a gente faz o processo completo, onde você sai com o seu disco lacrado para presentear alguém ou ir para a loja. E a gente espera uma resposta que acredito que seja verdadeira, mas qual que é seu objetivo com a Vinil Brasil? Meu objetivo com a Vinil Brasil?